episódio 73, Na Sombra da Árvore com Maria Helena. As Maria Helenas são fantásticas, né? Modéstia à parte. É porque, na verdade, todo mundo me chama por Leninha, mas o meu nome é Maria Helena. Só que a minha mãe é Maria Helena. Então, desde que eu me conheço por gente, eu só escuto Leninha. Se eu chamar Maria Helena, eu falo assim, quem é essa? Mas, de fato, eu guardo no meu coração a coragem das Marias. Concordo. Eu sou idealizadora desse projeto, meu nome é Leninha, sou apaixonada por isso aqui, sou dentista por profissão, mas isso aqui eu vejo como um propósito de vida e de contar histórias. E eu quero que você se conecte com alguma delas, já são mais de 70, e eu tenho certeza que uma delas você vai se conectar, se inspirar a escrever a sua, porque todos nós que sentamos aqui, somos muito particulares. Mas de fato somos praticamente iguais, somos muito iguais e diferentes, mas todos capazes de escrevermos a nossa história. E hoje eu recebo essa mulher que me colocou no colo. Eu gosto de falar, Maria Helena, antes de você falar, que tem dias que todo mundo passa os dias que a gente quer colo. E na vida adulta, a gente sempre tem no colo da mãe, a maioria das pessoas, alguém que faça o papel materno. Mas quando a gente fica adulta, eu tenho meus pais com 81 e 78 anos e eu não acho justo e às vezes nem honesto que eu divida as minhas dores com eles, porque eu acho que eles já construíram e a energia vital ela vai diminuindo, eu acho que ela tem que ser guardada para a vida deles. Então eu tento não usá-los. Na verdade, eu hoje tento ser o que eles foram para mim, o esteio que eles foram nos momentos que eles precisam. Então não acho justo. Aí eu busco colos e eu tenho vários e eu não tenho dificuldade em pedir colo. E essa mulher, alguém falou as conexões da árvore, Priscila da Planalto que conhece Meline Cláudia que encontra a Maria Helena, Cláudia que fala, manda a Leninha aqui, eu fui lá e você de fato me colocou no colo. Então eu quero primeiro te agradecer aquele colo, foi um colo muito acolhedor e firme, que eu acho que esse é o grande colo. É um colo que que acolhe, mas que também fala assim, agora vamos pro real, né? Eu gosto disso. Então, primeiro, obrigada. E agora se apresente. Quem é você na sombra da árvore? Que as pessoas te conhecerem. Isso, na sombra da árvore. Na verdade, eu gostaria até de transmitir às pessoas o quanto aqui é um paraíso. Eu estou me sentindo, não na sombra da árvore, mas num momento de muita bênção, muita paz, muito encontro. Eu sou Maria Helena, sou psicóloga, sou psicoterapeuta e sou consultora. Trabalho com desenvolvimento de pessoas e trabalho dando colo. Dando colo para pessoas, para empresas, para quem precisa, né? E isso eu acredito que é uma coisa que chegou para mim ao longo da minha vida, né? Parece que foi uma coisa que foi sendo construída devagarzinho, né? Até que eu chegasse aqui, à sombra da árvore com você. De onde que veio essa vontade de... Por que psicóloga? Bom, na verdade, eu ia ser, por incrível que pareça, eu tinha prestado um concurso para odontologia. Mentira! Credo, então é muita coincidência. E não passei. E pensei, meu Deus, né? Então, meu pai, dentista, Seu né? pai era dentista. Isso, e assim, muito capaz. Esperava Sério? que tivesse um herdeiro, Claro. né? Lógico. E eu frustrei todas as intenções e expectativas. Aproveitei, né, que já não tinha passado mesmo e corri para a primeira turma de psicologia que a Católica abriu. Maria Helena, vamos combinar que você falar que ia fazer psicologia naquela época, tipo assim, tá louca? Era assim, como diz meu marido, tem isso na lista telefônica? Nessa época não tinha. Não tinha isso na lista telefônica. Nós não éramos, né, vistos como alguém normal, era bastante complexo. Era pessoas que lidavam com o inconsciente, mas assim, de uma forma bastante estranha, né? Que mundo é esse? De onde que você tira todo esse conhecimento? Isso é verdade mesmo? As pessoas sentem isso de fato, elas precisam desse acolhimento. Ninguém imaginava que realmente a psicologia, e eu acredito,
é que hoje realmente é que a psicologia está encontrando o seu lugar de fato, sabe? Nessa proposta do acolher, sabe? Nessa proposta de olhar para o outro como se o outro realmente fosse de encontro, sabe? Assim, o que você quer? O que você está procurando? Aonde que você quer caminhar? Porque nós também passamos por alguns desertos da vida, né? E não é toda hora que você encontra alguém que te dê a mão para sair dele. Mas engraçado, a gente tem dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade, nunca tive. Mas em geral eu vejo pessoas com dificuldade de pedir colo. Sim, isso é normal. Antigamente era bem pior. As pessoas tinham medo, inclusive, de falar que elas tinham problemas emocionais, porque elas eram consideradas fora do padrão, né? Então, você tem um problema emocional, isso é real, né? Nossa, você não está doida? Né? Você não precisa de um atendimento. Nossa, eu acho que você devia ir num psiquiatra. Né? Que é isso? Então, o dia a dia, ele não era considerado um problema, sabe? Questões básicas, como cuidar de uma birra de filho, como cuidar de uma dificuldade que você está passando, até com o seu funcionário dentro da sua casa, sabe? Como resolver pequenos conflitos. Não, isso era muito pequeno para grande psicologia. Mas esse é o que o ser humano passa no dia a dia. Ele precisa dessa ajuda, sabe? Ele precisa aprender a subir cada degrau dessa escada. A escada é longa demais, Leninha. E aí, até chegar lá em cima, por que ele tem que tropeçar tanto? Ele pode ser ajudado, ele precisa ser ajudado. Ele precisa de alguém. Uma das coisas que eu ficava muito preocupada quando eu trabalhava só fechado em consultório, é que eu dizia para os meus pacientes, eu pensava, não chegava a dizer, meu Deus, a vida está passando lá fora, essa pessoa precisa viver, sabe? Ela precisa sair desse mundo que está tão pequeno, tão confuso, tão negro. Tem muita coisa linda lá fora acontecendo. Então esse era o meu objetivo. E daí eu saí do encontro só individual e fui para trabalhar como consultora, mas sempre levando comigo a minha formação. Claro. Porque eu precisava, eu entendia que esse era o meu propósito, que eu vim aqui para fazer com que mais pessoas fossem ajudadas, sabe? Com que as pessoas realmente buscassem aquilo que Deus espera para nós, ser feliz, viver em paz, sabe? E ter desejos realizados. Então, eu me vejo com este propósito, de ser um professor de Deus. Ai, que lindo, adorei. Mas você sabe que eu queria voltar numa fala que me pegou assim? Que eu brinquei com ela assim, sabe aquele roteiro que geralmente eu passo umas coisas que eu penso, já esqueci tudo, a gente vai para outro lugar, igual eu te falei. Aí eu vou pescando umas coisas que você fala que provavelmente são as coisas que me tocam, né? Quando você fala de herança, porque você foi uma não dentista que virou psicóloga, e eu sou uma Sim. dentista que o povo me pergunta se eu sou psicóloga. É muito engraçado que eu dou as minhas palestras no Centro Espírita, a hora que eu termino, a primeira pergunta é, você é psicóloga? Não, eu não sou, mas eu sou apaixonada por comportamento humano. E acaba que o consultório de odontologia, já tive casos, Leninha, eu só quero conversar hoje. Então, sou toda ouvidos e que faltam ouvidos. Uhum. Mas enfim, não tenho a competência, só sou esforçada e tenho amor no meu coração. Uhum. E de fato, o colo que eu recebo, eu quero que os outros tenham. É como a árvore. Eu tive isso de você, mas eu quero que outras pessoas tenham. Talvez não seja como a Maria Helena, mas que tenha alguém que me ajuda nesse lugar. Aí você falou de herança, e eu pensei assim, né, que os nossos pais, existe uma tradição, até o livro que eu dei para Melissa, que foi entrevistada antes de você, da Alma e Moral, do Newton Bonder, ele fala muito disso de quebrar. Porque quebrar com uma tradição, meu pai era dentista e eu, como assim? Você está quebrando uma coisa que seria o certo, você não vai cumprir com essa, com o que eu, né? Como assim? E aí eu vejo assim, sabe, Marina, o que é herança? O que esse pai te deu, o que você tem dele é muito grande, é muito maior do que a profissão, né? Uhum. E eu costumo falar para os meus filhos assim, meus pais, eu vejo o passar de pai para filha assim, meus pais me colocaram no ombro deles e me fizeram enxergar mais longe. Eu enxerguei mais longe. E meus filhos eu coloco no meu ombro para eles enxergarem mais longe ainda. Isso é a beleza da passagem do pai para filho. Para mim essa é a herança, mas é no seu caminho. Eu te agradeço pelo que você é,
mas eu tenho o meu. E talvez não seja o mesmo que o seu. Justo. Né? Então eu queria que a gente falasse um pouco dessa herança, que você que trabalha tanto com empresas, assim, ainda existe isso demais, né? E eu acho que Goiânia tem isso muito forte, porque são muitas empresas familiares fortes, né? Basicamente quase todas são empresas familiares. Agora que nós estamos começando a viver a entrada de outros parceiros de negócio, mas a empresa familiar é a dominante no mercado. E hoje em dia, eu acredito que nós vivemos momentos assim, nós perdemos muitos herdeiros, sabe, muitos, por falta de habilidade mesmo dessa transformação, sabe? Do desejo do pai, do desejo do filho, e no fundo eles querem a mesma coisa, eles querem que tudo dê certo, né? É só você encontrar o caminho. Né? É como as raízes dessa árvore, né? Elas são várias, mas elas vão se encontrando. E eu acho que hoje o nosso propósito, o meu trabalho, é justamente de trazer esse encontro. O que você quer, pai? Né? O que você quer, filho? Né? Aonde que a gente pode encontrar com isso? Podemos caminhar no mesmo negócio? Sim. Podemos criar novos negócios? Sim. Porque nós precisamos passar primeiro, a herança ela precisa passar primeiro pelo encontro, sabe? Ela precisa entender qual foi a construção daquele pai e o que é que aquele filho está herdando. Qual que é a proposta dessa herança, sabe? O que é que ele está herdando? Ele está herdando é uma ideia, ele está herdando é um negócio só em termos financeiros, ele está herdando, ele está visualizando, ele está enxergando aonde que ele se encontra nisso tudo, porque querendo ou não, toda vez que a gente coloca um filho no ombro, você concorda que você vai estar vendo um plano e ele no outro? Totalmente. Então, você talvez esteja vendo um plano raso e ele está vendo ainda acima de você. E aí você precisa, na verdade eu entendo que nós que estamos carregando é que precisamos subir para o plano dele, sabe? Gostei disso. A gente precisa ir para mais longe, sair daquilo que nós já construímos, dar uma chance de enxergar com esse olhar inovador, sabe? Com esse olhar distante daquele meu, porque quando eu fico num determinado plano, eu enxergo no horizonte, mas eu enxergo ali. E esses meninos hoje, esses rapazes, esses já sucessores, eles estão enxergando muito mais Eles têm longe. olhar de drone. Não é Perspectiva. drone, põe avião nisso, sabe? Eles estão chegando a 37 mil pés de altura, aí sei lá eu aonde. Tem uma frase que eu gosto, que você fala assim, que essa herança tem que primeiro entrar no denominador comum, né? Quais são os propósitos? Mas eu vou num lugar um pouco que eu acho que é um ponto muito forte. É uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, homens fortes criam tempos fortes, prósperos. Tempos prósperos criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Uhum. E eu acho que isso tem tudo a ver com os grandes fundadores. Foi difícil demais para mim. Eu crio um tempo, eu quero facilitar para você. Só que no facilitar, você dificulta. Porque o que fez você subir foi a falta. A gente precisa de falta. Aí, como é que trabalha isso? Agora, aí, olha o complexo, né? Como que eu trabalho a falta se eu não tenho a falta? É contando a história? Sim, a história faz parte, mas olha só, eu arrisco discordar um pouco de você, porque eu não, prefiro... a frase não é minha, não. Não. Pode discordar à vontade, nem sei quem falou isso. Eu prefiro trabalhar com abundância do que com escassez. Muito bem. Entendeu? Então, assim, eu imagino que quando eu preciso enxergar, sabe, você é filho do rei, sabe, assim, então você não precisa de muitas batalhas, como eu tive que ter, para poder alcançar esse reino, né? Você já tem um reino. Você já tem um reino. Agora, meu filho, como estar nesse reino, sabe? A missão é outra. A missão não é do conquistador. A missão é daquele que vai melhorar o reino. Expandir. Expandir o reino, entendeu? E aí, eu sempre penso que às vezes nós precisávamos muito de curso para pai,
sabe? Curso Nossa, para... a gente precisa demais. A gente precisava Nossa, e para a mãe, pelo amor de encontrar... Deus. E para a mãe... Nossa Senhora, meu pai Mas é mães empreendedoras como você, é mais ou menos esse o caminho, porque às vezes o filho, nós temos dois, né, grandes empresários na jogada, mas às vezes a mãe, ela talvez tenha um papel até mais determinante do que o pai, que é tido como o dono do negócio, entendeu? Essa fala da mulher atual dentro dos negócios, ela é extremamente interessante, porque essa mulher, ela está trazendo uma visão um pouco diferente do conceito masculino. Ela está trazendo uma visão colorida, sabe? O pai, ele sempre vai trazer aquela figura do desastre, vamos brincar assim, né? Olha, menino, se você não fizer isso, você vai se dar mal, porque você vai faltar dinheiro, porque, sabe, o caixa não fecha, porque... Blá, blá, blá. E a mãe diz assim, olha, vamos ver aqui, né? Como ela, às vezes, lida melhor com o pouco, ela, principalmente mulheres que vieram de algumas batalhas, ela diz assim, vai dar tudo certo. Já deu, né? Já deu tudo certo. Eu já enxerguei. Isso. E aí, sabe, é isso que motiva, porque você já pensou você vender um negócio e falar assim, menino, esse negócio é tão difícil, você vai ter que trabalhar demais. Você vai querer? Nossa Senhora. Eu não, não obrigada. vou querer. Não, Obrigada. muito obrigada. Né? Agora, se eu contar uma outra história, sabe? As histórias. E aí o poder das isso. histórias. Aí se você colorir a história, você fala, olha, foi difícil, mas sabe, eu tive uma vitória ali, eu consegui isso, foi o máximo. Quando eu senti o prazer da vitória, quem é que não se encanta com isso? Sabe? Você consegue convencer uma criança, né, de que, lendo historinhas para ela, hoje em dia, quantos escritores estão reformulando histórias, tirando o bicho-papão da história e mostrando que é possível, não numa figura mágica só da fada, mas numa figura de crescimento. Sim. Olha, é possível, mesmo que o cenário pareça de terror, tem uma saída. Tem. Sabe? E aí é que precisa acontecer essa brincadeira, sabe? Familiar, inclusive. Não se faz sucessão só pai e filho. A sucessão é familiar, sabe? A sucessão é um encontro de todo esse pensamento familiar. Para onde nós queremos ir? Inclusive, é uma coisa que eu costumo dizer muito, que o casamento é um negócio, sabe? E esse negócio ele precisa ser discutido a dois. Estamos indo para onde? Estamos vencendo que batalha? Estamos ganhando quanto? Estamos perdendo quanto? Estamos investindo errado? Estamos fazendo de que forma? Quando há esse encontro, não tem negócio que dê errado. Não. E é engraçado que você foi para um lugar que eu já tinha me esquecido que eu coloquei no roteiro, mas que a gente vai para ele, que é o livro da humanidade, O Olhar Otimista do Homem, né, que eu te falei que eu fiquei apaixonada naquele livro, estou em êxtase, porque eu falo assim, que eu já falei até isso aqui, é uma visão poliana, mas realista. Gente, a gente é bom, de natureza a gente é bom, é tudo muito bom. E ele desbancou para mim, que foi fantástico, com todo respeito ao Yuval Harari. Olha, ele nem me conhece, nem vai escutar árvore, mas de fato, para mim, eu fiquei com o coração apertado quando eu li os livros dele. É essa visão? Não é essa visão que eu tenho. Eu quero uma visão otimista do homem. E esse autor de agora, que eu já esqueci o nome dele, mas eu posso deixar na descrição, eu sou muito Tomé. Eu preciso de comprovações. Ele mostra comprovações históricas, com dados muito relevantes de que acreditar que o homem é bom não é uma questão de postura otimista, é uma realidade. Então ele mostra um monte de fatos muito interessantes. E eu brinquei com você, te mandei o negócio do Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, eu preciso corrigir, não foi a Melina que mandou eu ler. Eu estava numa fase fazendo um clube do livro e tinha os clássicos. Eu falei, gente, eu preciso ler. E li. E é um livro que te prende porque as histórias prendem a gente, boas ou ruins. Isso. As histórias ruins, se brincar, tem uma capacidade maior de prender a gente. E aquilo foi me dando uma angústia, porque ele conta de um monte de adolescente que ficou naufragado numa ilha e que eles viraram animais assim, não, tem muito animal melhor, se mataram, foi uma desorganização. Só que esse autor do livro da humanidade, O Olhar Otimista, ele
leu e pegou o histórico desse autor que escreveu O Senhor das Moscas. Ele era alcoólatra, ele tinha eu se não me engano o pai era nazista, era uma vida muito difícil, então os óculos que ele enxergava a vida provavelmente eram Sim, óculos provavelmente. escuros. Aham. Mas um boom, ganhou prêmio Nobel, ok, um livro clássico. E aí esse autor que eu achei um curioso, que eu adoro pessoas curiosas, fuçadeiras, foi atrás do Senhor das Moscas da vida real. Ele procurou na internet meninos que se existia essa história e achou. Aham, achou, é. E a coisa mais linda do mundo, a forma que ele descreve, o que esses meninos fizeram. Esses meninos ficaram 15 meses naufragados. Ele conheceu esses meninos. E esses meninos criaram uma comunidade que eles arranjaram uma forma de captação de água, fizeram horta. Um deles quebrou uma perna, eles colocaram uma tala sem nada. E diz que o médico, quando eles foram resgatados, se surpreendeu em como isso foi resolvido, porque a perna estava perfeita. Isso é uma história real. Então ele faz isso com várias histórias de guerra. Ele fala que o homem, se conhecer o outro no olhar, ele não consegue atirar, por isso que as guerras têm que ser de longe. Então, que a nossa natureza, a nossa essência é de fazer o bem. E ele conta um monte de relato muito interessante. E aí você foi para esse lugar que você me falou, eu gosto de ver a mudança. Gente, eu sou muito assim. Vamos ver o lado bom. E eu tenho uma teoria, essa é minha, pode colocar lá a Lenia 2023, que eu tenho uma crença reencarnacionista. E eu acredito assim, a gente vem uma encarnação mulher, a outra homem. A mulher a gente trabalha, de homem a gente descansa. Não, não é boa essa teoria. Mas é muito bom. Porque assim, ela não é verdadeira. É. Porque a gente faz, quando você fala do olhar da mulher, gente, a gente faz um monte de coisa. É verdade. Sabe, eu lembro da minha avó, quando É você está verdade. falando, meu avô, nesse mundo patriarcal que ainda está firme, meu avô saía para a plantação de café, minha avó ficava cuidando dos meninos. E minha avó fazia peta, eu não esqueço disso, porque ela guardou isso aí que você falou. Era muito regrado. Tinha um latão de prata de peta, eu lembro disso. Minha avó deixava a gente entrar, a cozinha da minha avó, como era muito limpa, menino não entrava. Peraí, menino. Uma peta para cada, era regrado. Por quê? Porque ela precisou fazer isso, ela era uma administradora do lar. Isso. E quem fala dessa mulher é só o desbravador que foi lá? Gente, foi essa mulher que segurou essa grana. É verdade. Se não fosse ela, isso não tinha sido construído. Com certeza. Então, assim, mas eu acho que hoje a gente já está... Aí eu acho que a gente está indo para outro extremo. A mulherada, ai, não precisa de nada. Não, calma lá. Somos complementares. Não estou falando de homem e mulher. Estou falando de posturas femininas e masculinas. Não sei nem se eu posso falar isso, mas você quer te entender assim. A gente precisa se juntar. Isso. Habilidades que se juntam. Concordo plenamente. Nós Você gostou não da minha somos teoria, Lenia autossuficientes. 2023? Você gostou? Gostei. Vou escrever isso no livro. Por favor, escreva. Eu acho que esse é o problema, né? Nós achamos que caminhamos sozinhos e não caminhamos, sabe? Eu vejo até nos negócios, a gente precisa de parceiros, sabe? De grandes parceiros. E o negócio só dá certo se tiver parceria, sabe? Se tiver encontro de alma, sabe? Vamos lá, vamos junto, vamos caminhar junto. E às vezes as pessoas ficam brigando demais por ponto de vista e não buscam o encontro. Senta aqui, vamos ver, eu discordo de você nisso, você nisso. Como é que a gente faz para resolver isso? Sabe, é coisa prática, coisa simples. Você é extremamente prática. Eu sou, sabe, eu sou. Eu acho que quanto menos fantasias assim de não sucesso você coloca na história, mais dá certo. Nós nascemos para dar certo, sabe? Nós não viemos a este mundo para dar errado. O nosso propósito, e o propósito de Deus para conosco, é que dê certo, sabe? E tudo começa com o desejo. Eu acho que hoje o que está faltando para nós é desejar, sabe? Nós precisamos desejar. O que a gente deseja? Ah, eu desejo sucesso? Então tá. Então, vamos lá, né? Como tem um padre muito inteligente, que eu gosto muito de ouvi-lo, que é o padre Paulo Ricardo, ele fala assim, então tá, você tá bom, você não está feliz, mas o que você está fazendo de errado? Né? E o ser humano, ele quer que as pessoas pensem por ele. Sabe, não quer fazer análise nenhuma, ele só quer caminhar, Deixar a vida me levar. caminhar. E às vezes, quando você encontra alguém que te ajuda na análise, porque fazer análise não é uma coisa também tão simples, sabe? Não é um negócio que você pega assim e sai fazendo. Né? Imagina a sua avó, na época da peta. Né? Ela fez uma análise. Quantas petas eu fiz? Quantas eu vou poder dar? Eu tenho uma mãe de 91 anos, ela me conta histórias muito interessantes, sabe? De como é que era toda
essa visão delas assim em relação à comida, à limpeza. E você percebe que tinha um sistema, sabe? Quem ensinou? A falta ou não? Veio de onde isso? Elas não tinham livro para ficar lendo, não. Elas não fizeram cursos em faculdades, em universidades, e não tinham consultores para dizer, não tinham. Mas partiu delas, partiu desse desejo delas, sabe? O desejo era, tem que dar certo. Elas planejavam a vida. Meus filhos vão chegar em tal lugar, vão ser pessoas assim, vão ter este, sabe? Eu vou fazer isso. Elas viviam o sonho. Eu adorei uma coisa que você me mandou, e aí você foi para esse lugar, que você falou assim, Leninha, visualiza a forma que você quer. Eu achei isso muito interessante. Isso é o princípio de tudo. Se você não visualizar, não precisa ser o caminho, não. Você tem que visualizar o fim do caminho, o resultado. Você precisa visualizar o resultado, porque quando você visualiza o resultado, as crenças limitantes, elas somem, sabe? Elas desaparecem. E aí fica claro, então tá, eu vou chegar aonde? Né? Eu vou ter que resultado? Mas isso precisa ser de uma emoção muito grande, sabe? Isso precisa ser assim, nossa, que fantástico, Ai, né? adoro isso. Eu vou chegar lá, nossa, isso vai dar sente, certo. né? A emoção corre no seu sangue. Não aconteceu, mas já aconteceu na sua cabeça. Já, ela quimicamente. Tornou uma realidade. Assim como as coisas ruins. Então é uma mudança da forma de pensar. Porque aí automaticamente sua química muda. É químico, né? Eu tô fazendo um curso, falei do Joe Dispenza, que eu tô assim, tô igual você. Ai, meu Deus, eu tenho até que me controlar, porque não é pra qualquer um que você pode falar, né? Beber uma tipo aguinha assim, aqui. cocriou. Maria Helena, que é muito sobre isso, que ele fala do ponto de vista cerebral, que o nosso cérebro não entende o que imaginação e o real. Não entende. E quando a gente percebe, ele fala um exemplo muito interessante, que ele fala assim, aconteceu isso comigo na estrada esses dias. Eu e meu marido indo para Pirenópolis e eu com a minha cachorrinha. Nós paramos no lugar para comprar uma pinga para minha mãe, você morre de rir. Minha mãe toma uma pinga todo dia, estava em Pirenópolis e esqueceu a pinga. Maria Helena, mãe, é danada. E é ótima. Aí ela falou assim, vou descer aqui para comprar a pinga. Eu falei, eu vou descer com a minha cachorrinha. E tava numa árvore desse tipo. E eu fiquei lá. E tinha um cachorro vindo, eu peguei ela, coloquei no carro e a porta dele ficou aberta. E ela se ocultou? Não, ficou lá. Então. Aí ele voltou. Eu ponho minha palestra, o Luiz Mauro dorme. Eu sou que dirige, adoro dirigir. Adoro dirigir. E tem uma explicação na minha infância, depois eu te conto. Se der tempo. E aí passa uns 5 quilômetros o Luiz Mauro. Leninha? Cadê a Fox? Gente, minhas pernas, eu praticamente tive que parar o carro. Porque a química, tipo assim, deixei ela lá, ela vai morrer porque ela não dá conta. Olha o pensamento, deixa ela lá, ela vai morrer, não tem jeito, a rodovia do lado, eu não conseguia dirigir. Então, olha só, a química não tinha acontecido na minha cabeça e a química instantaneamente. Nada mais rápido que o pensamento. Aí ele olhou embaixo do banco, ela tá aqui. Ai! Eu falei, não acredito. Mas o tanto que demorou para eu voltar minha química ao normal. Aí eu falei para o Luiz Mauro, veja bem, a gente vive em estado de alerta, não vou conseguir pagar os boletos, esse mês não vai dar certo, meu filho vai me dar trabalho no futuro. A gente é autossugestionável. Sim, eu acho que vai até mais além da autossugestão. Sabe, a gente, como o Joe Spencer fala, né? A gente cocria. O Criador é Cristo, Deus. Mas a gente cocria. A gente pega tudo de bom que Ele dá pra gente e cria diferente, sabe? E aí a gente passa a viver uma série de misérias, uma série de dificuldades, e você não sabe de onde que veio, sabe? Aí você senta 2 minutos com a pessoa e pergunta para ela, como é que você pensa? Nossa, mas está tudo tão difícil, né? 2 palavras. Tudo tão difícil. 3, aliás. E aí começa a história, né? Aí você fala, mas assim, dá para pensar diferente? Nossa, mas você está querendo criar algo palpável. O que é palpável? Sabe, assim... Você incomoda, hein? Aí... E aí quem sustenta essas perguntas? Então, a pessoa fica meio perdida, né? Eu me lembro uma vez numa reunião que uma pessoa diz assim, porque desta forma vamos quebrar. Nossa,
Eu levei um susto tão grande, sabe? Eu falei assim, nossa, para, muda. Volta o filme. Eu falei, nossa, não vamos quebrar, né? Mude a fala. Não, mas o que eu falei? Eu estou só falando de um resultado financeiro. Não, você está estabelecendo o futuro, sabe? Você não disse assim, encontremos um melhor lugar para nós termos um resultado melhor. Se você tivesse dito isso, estava tudo certo. Mas você estabeleceu uma lei, sabe? Está estabelecido. E aí, aquilo que você... Todas as pessoas que estavam te ouvindo, você acha que começaram a pensar como? Vamos quebrar. Acabou. Está determinado, ainda mais se ele for um líder. Aí Sim, o líder falou. por Amém, aí. amém. Isso, então é por isso que quando eu falo para você que o casamento é um negócio, é que se todos nós gastássemos um tempo sentados com a família e fizéssemos uma brincadeira, vamos pensar no futuro, sabe? Vamos imaginar loucamente o futuro, coisa assim. Eu já fiz isso, inclusive em cursos que eu dei. Né? E aí a pessoa sentava, eu lembro que nesse coach que a gente fazia, esse cara queria fazer uma viagem para os Estados Unidos e ele não tinha dinheiro, com a família toda. Então então senta aí, junta a sua esposa, suas duas filhas, senta e começa a pensar na viagem para os Estados Unidos. Tá legal. Mas, e aí, eu falei, não, pensa em tudo, e em nenhum momento deixa entrar a dúvida, certo? Aí eles planejaram a viagem, que iam para tal lugar, né? E eles iam na época do frio, e aí tinha que comprar roupa. Não, mas que às vezes, né? Eu sei que, enfim, foram. Não teve a menor dificuldade, porque imagina se na cabeça de Deus existe alguma dificuldade para lidar com o ser humano. Só o próprio ser humano. Só, ele é o grande empecilho. Né? Me ajuda a te ajudar. Justamente. Se você pensar que esse é um mundo de possibilidades e que ele foi criado para sermos felizes, né? O que mais você precisa esperar? Nada. Só que você aceita todas as possibilidades e que você compartilha delas. Que você está junto. E o universo te oferece. Mas eu quero te fazer uma pergunta quando você vai lidar com essas pessoas. Porque eu vejo assim, ó, tem pessoas, e você pode discordar de mim, tá tudo certo, eu aceito. Eu quero aprender com você. Mas assim, igual Hércules, quando aquele mito esqueci o nome, que você cortava a cabeça dela, ela tinha 7 cabeças, você cortava da Hidra. Você cortava uma, parecia 7. Tem gente que você... Não dá. Não, eu tô assim, minha energia tá curta, tá pouca, eu vou focar. Então não vou cortar essa cabeça para parecer 7, vou para outro lugar. Então, e tem gente que está muito aberta. Então, selecionar as pessoas que estão abertas e que de fato eu posso depositar minha energia, porque você está falando que está faltando desejo para as pessoas, eu preciso cortar um pouco dos meus desejos, porque está muito, eu não sei se essa encarnação eu consigo realizar todas, eu precisava de 150 anos. E de muita energia, sou um pouquinho seletiva, eu preciso focar. Enfim, mas aí você está falando sobre isso, eu queria saber se você sabe a diferença, que o Joe Dispenza fala uma coisa muito interessante, que a pessoa falou assim, eu tenho trauma de cachorro, me conta, há 25 anos, ele falou, não, mas o cachorro está aí até agora te mordendo? Ele saiu, tem 25 anos. Isso. Qual é o limiar entre acorda, ou não, vem cá, tá tudo certo, vai chegar a hora de você esquecer isso, sabe, de pôr do colo e falar assim, não, deixa eu te falar, para. Porque uma das conversas que eu tive com a Meli nesses dias, ela falou assim, minhas amigas, que esses dias eu falei para ela, deixa eu te falar, para de mimimi. Ela falou assim, eu falei, não, mas é porque você também fala isso pra mim. Mas tem uns momentos que a gente fala assim, não, me põe no colo, hoje não me cobra, hoje eu só quero um colinho. Como você tem essa sensibilidade? O problema é que assim, nós não podemos confundir uma situação, por exemplo, de busca. Se você me procurou porque você esperava uma busca, se eu ficar... Dourando a pílula. Você vai para onde? É a história da psicoterapia que eu olhava e pensava, né, no meu paciente. Até quando ele vai perder toda a beleza da vida, mergulhado na dor que foi causada pela mãe, não sei aonde. Alguns psicoterapeutas, ao ouvir eu falar dessa forma, não vão concordar. Tudo certo. Né? E é lógico que existem parâmetros. Sim, é isso que eu ia te falar. Às vezes tem a pessoa para isso. Às vezes você pode até oferecer o lenço
umas 2 ou 3 vezes, mas no meu mundo, né, e naquilo que eu entendo e que eu aprendi, que eu consegui levar as pessoas para viverem de uma forma melhor e mais positiva, eu não ofereço mais do que 3 vezes não. Sabe, sabe por quê? Porque eu os amo. Tem uma diferença muito grande entre só ganhar dinheiro, sabe, e você ajudar a humanidade a ser mais feliz. Então, esse é o limite. Eu vou, eu vou usar o desejo para finalizar. Faz de conta que essa árvore é uma árvore dos desejos. O que você desejaria? Então, eu me lembro uma vez que eu estava lendo uma situação onde a pessoa sentou debaixo de uma árvore e era uma árvore dos desejos. E ele começou a desejar uma série de coisas, né? Ah, E aí tudo que ele desejava estava acontecendo e ele não percebia. Então, os desejos são realmente grandes, mas o meu maior desejo atualmente é que as pessoas acreditem em seus desejos, sabe? Quanto mais as pessoas acreditarem que aquilo que elas querem é um dom de Deus, sabe? É uma bênção de Deus, não é nem um dom, é uma bênção. Ele é iluminado. Quando o desejo acontece no seu coração, ele já foi liberado pelo Espírito Santo, sabe? Ele não é uma coisa só da sua cabeça. Então, quanto mais as pessoas acreditarem que elas podem desejar, esse é o meu grande desejo. Acredite que você pode desejar. Não precisa ficar preocupado se o que você está desejando é grande demais. Ele é possível de ser realizado. Não existe limite, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas acreditem que se você chegou aqui, o limite é ali. Ah, eu cheguei lá, agora o limite é lá. Agora eu cheguei ali, o limite é o universo. transborda. Transborda, sabe? E é assim que eu penso, e é assim que eu acredito. Então, a minha vida profissional hoje é perguntar o que você quer e te ajudar a chegar onde você quer. Nós vamos ter outra sessão, né? Eu já tô com umas ideias aqui que nós vamos ter que marcar outra sessão, viu? Queria te dizer que você já vai sair daqui com ela marcada. Ah, é? É. Tá Pode certo. ser? Combinado? Pode ser. Posso Combinado. atravessar a moça que te ajuda lá? Pode. Eu Pode. escolhi, eu estou muito hoje finalizando com livros. Assim, os livros, o conhecimento eu ando incansavelmente atrás porque ele anda fazendo muita diferença na minha vida, sabe? Eu É gosto verdade, muito disso. E é eu aprendi, verdade. eu acho que eu demorei. Eu fico com essa situação Você só assim. precisa perguntar por que da procura, Isso, boa. sabe? Pergunta assim, eu quero o quê? O que você quer? Eu sei o que eu quero, mas eu vou contar na sua sala. Então Gostou? tá bom. Porque eu brinco assim, eu escrevi um texto uma vez que é assim, onde eu tirar a roupa? Eu vou tirar lá para você. Ah, tá bom. Aqui eu tiro, mas eu tenho umas partes que eu quero guardar. Preservar. Porque eu já enxergo onde ela vai chegar, mas o caminho, eu não tô, tá nublado o caminho. E eu sou muito prática, assim, como que vai ser isso? Isso que você falou, assim, enxerga o resultado, mas não enxerga o porquê. Eu tô muito presa no como vai ser o caminho. Como, né? Então eu vou te contar lá, porque isso, gente, desculpa, eu abro, mas não é muito não, assim não. Aqui quem abre é o outro. Mas eu vou te ensinar como é que você transforma isso numa verdade. É isso que eu quero. Então estamos marcadas. Aí eu escolhi a Luciene Godoy, uma psicanalista goiana, que eu gosto muito e que me deu muitos cortes muito interessantes. Esse livro dela eu gosto muito, chama Felicidade Bate a Sua Pele. E ela fala muito que a gente precisa se separar para a gente se juntar. E se separar é assim, o que eu sou? O que você quer, Leninha? É esposa, mãe, filho. Ok, mas e a Leninha? Né? Porque quando eu estou completa com a Leninha, e a completude eu acho que ela vai demorar muito, porque eu quero ficar aqui muito tempo ainda nessa terra, eu quero deixar a completude para mais tempo, ela é essa construção para mim, assim, de fato de voltar para mim, até para eu me permitir estar longe dos meus filhos, mas está tudo certo porque a Leninha se sustenta, ou tenta se sustentar, estando longe deles. E aí eu achei bonito que ela escreveu assim, muita gente pode pensar que é só separação, não é. O amor é um movimento de encontro e separação. Sim, o amor é um movimento de se identificar e de se separar, é entrar e sair do outro.
esse é o movimento que permite a oxigenação das relações, a pulsão da vida. E eu queria te dizer que o dia que eu fui na sua sala, que eu tive com você, eu percebi essa capacidade. Você entrou dentro de mim e você saiu e falou, agora deixa eu te mostrar da minha perspectiva. Então eu acho que é a beleza de saber fazer isso, de ajudar, e para você, isso você me ajudou muito. Meu Deus. Olha só, obrigada. é sério. E aí eu queria te agradecer por ter confiado na árvore, porque foi essa loucura. Você sabe que foi tipo um encontro, a gente esteve junto uma vez e eu já vi que a árvore tem isso. Eu vejo, eu já tinha te visto aqui. Aí eu já falei, deixa eu te falar, vamos para a árvore. Você malucamente, vamos! E a gente está aqui e que eu olho para você e eu te admiro muito, 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 muito muito, obrigada. muito. Essa energia, essa sua firmeza, isso. E eu quero ter muitos planos assim também. Você está um pouco na minha frente e eu quero ser essa mulher. E eu quero ter essa energia. Para mim isso é vida. Às vezes você já está bem melhor do que eu, né? E talvez não seja uma questão de completeza, né, que você colocou, mas seja de não enxergar pequenez, entendeu? Mas de enxergar a grandiosidade que é esse ser que você é. Obrigada. Parabéns pelo que você é. Você é uma guerreira, uma mulher muito valorosa. Que linda, obrigada. Viu? Olha nós aqui, meu Deus. Obrigada. Muito obrigada. Este é o mês do meu aniversário. Ah, sério? Eu faço 70 anos. Então eu estou numa construção, né, agora nesse momento. E a árvore, ela representou talvez justamente esse encontro com o meu eu mais profundo. Muito obrigada. Me dá um abraço? Um abraço. E eu queria te dizer que depois que senta aqui, a gente é amiga íntima. Parceira. Obrigada. Você gostou? Nossa, amei. Ainda mais com esse ambiente maravilhoso. Que bom. Parabéns, você me surpreende cada dia. E gostei demais do presente, viu? Nossa, foi lindo.